Meu nome é Renato Bernardo Vieira. Eu nasci em São Joaquim do Monte, Pernambuco, zona da mata, no dia 26 de julho de 1929. Essa cidade foi emancipada justamente nesse período. Meu pai entendia nessa história de emancipação e ele foi chamado pelo prefeito da cidade para elaborar um sistema de emancipação. E o fato é que 1 ano e 2 meses depois do meu nascimento, meus pais voltaram para a cidade de origem, aliás, não é cidade, o distrito de origem, que é Sairé, terceiro distrito de Bezerros. Então, aos 12 anos, eu saí de Sairé, que hoje é Sairé, foi emancipado, e fui morar em Bezerros. Em Bezerros, justamente quando eu concluí o primário, eu trabalhei na prefeitura, fui contínuo da prefeitura, trabalhei em tipografia, fazia talão de cheque, talão de bicho, fazia máscara de papangu, em busca de alguns trocados, né? Máscara de papangu para vender. Enfim, fui para o Exército em 1949, servi na 7ª Região Militar aqui no Recife e passei a pronto no 14RI. Passei no Exército 1 ano e 3 meses. Em 1950 eu deixei e fui para a Sertânia. A minha intenção, meu pensamento, que coisa interessante, era conhecer Petrolina, Belo Horizonte e viajar para Buenos Aires. Mas ocorreu que nessa época meu irmão, José Bernardo Vieira, era agente estatístico em Sertânia e me convidou para ajudar, porque eu era datilógrafo, me ajudar no censo. Foi precisamente quando eu conheci Raul Cajueiro de Albuquerque, que fornecia dados, preço de mercadoria, de certas coisas, que ele era um comerciante que entendia desse negócio. O fato é que, quando foi em 16 de setembro de 1950, eu entrei em Anderson Cleito, uma firma americana compradora de algodão, na agência de Sertânia. Um ano, mais ou menos 2 anos depois, eu me transferi para Afogados em Gazeira, que foi em 1952. Essa viagem para Afogados em Gazeira, pela primeira vez, eu fiz com o Raul Cajueiro de trem. O transporte de Afogados em Gazeira nessa época era trem. E chegamos lá e fomos hóspedes de Milinha. Milinha era uma velha que hospedava, ela era muito engraçada. Ela hospedava todas as pessoas que chegavam na cidade. E eu assumi o escritório chefe do escritório da agência de Afogados em Gazeira, de Anderson Cleito, e Raul, escrivão da coletoria estadual. Então começamos a vida. 1 ano depois, eu assumi a gerência. E precisava de 7 funcionários, e consegui 2 funcionários excelentes. Um era Luiz Alves e outro Albérico Batista. Por sinal, Alberto Batista foi até exportado para Natal. Desenvolveu muito lá, ele conseguiu uma gerência de usina e se desenvolveu. Mais tarde tornou-se advogado e deixou Anderson Cleito. Eu segui quando foi. Eu trabalhei em várias agências. Trabalhei em Afogados em Gazeira, trabalhei em Flores. Todo ano eu ia fazer a feira de Garanhuns. Quando terminava a feira de Afogados em Gazeira, começava de Garanhuns. Eu ia só 2 ou 3 meses e voltava para Afogados. De Afogados em Gazeira, eu fui transferido para Alagoa Grande. Como eu conheci Isaura? Foi até interessante, histórico. Sabe, o rapaz quando chegou na cidade, as moças começam então a observar e tal. E ela estava na casa de um tio dela, em Riacho do Meio, passando o período. Quando ele recebeu uma carta de uma amiga dizendo que tinha chegado um broto de Anderson Cleito. E ela veio em busca de conhecer esse broto, desse que não chegou a me conhecer. Eu fui quem a conheci, por sinal, do escritório de Anderson Cleito, para a residência do pai dela, que por sinal esse retrato aí é a residência dela. Eu a vi de costa e me engracei dela. Mas não foi muito fácil, não. Ela era muito difícil. Mas depois entrosamos
e chegamos a um casamento em 12 de março de 1961. Desse casamento, tivemos 2 filhos, Walker, o primeiro, e Frank, o segundo. Esse segundo já me deu um neto, que por puxada da nora, tem o meu nome, o nome dele é Renato também. Ele hoje está com 13 anos. Quando eu me casei com Isaura, eu estava trabalhando em Alagoa Grande. Vim de jipe, viagem colossal. Vim, me casei, voltei, e de lá eu passei para Campina Grande, para o setor de agave. Trabalhei na agência de Campina Grande. Na agência não, na usina. De Campina Grande, eu fui para Patos, gerenciar a fábrica de óleo, que era justamente o pico mais alto da primeira montanha, o pico mais alto da primeira montanha. Todo mundo tinha interesse em ser gerente da fábrica de óleo. Eu fui naturalmente. Fui, trabalhei, gostei. Um serviço pesado, porque o investimento é muito grande. Teria que ter muito cuidado comercial na transação da compra de óleo para ser beneficiada em São Paulo. Essa fábrica beneficiava o óleo de algodão e comprava o óleo e remitia para São Paulo. E usava solvente para beneficiar, para melhorar a qualidade de óleo. Mas, finalmente, aí eu deixei Anderson Cleito. Pedi demissão e entrei. E no mesmo dia que eu deixei Anderson Cleito, entrei na Prefeitura de Patos como secretário-geral no governo de Otávio Lacerda. Foi justamente esse período da Revolução. Nós apoiamos o candidato Zé Cavalcante, esse candidato ganhou. Quando tomou posse, tornou-se um inimigo nosso. Eu fui obrigado a deixar a prefeitura. Feito isso, não havia condições financeiras de permanecer em Patos. Volto para Afogados de Engazeira, quando fui para o ginásio Monsenhor Pinto de Campos e um colégio estadual, ensinando matemática e organização política. Daí, aquela convivência sadia. Em 1955, foi a fundação do ginásio Monsenhor Pinto de Campos, sinergista. Quando foram alunos dele, eu, Renato Bernaveira, Raul Gajueiro, Luiz Justino, Joaquim Nazário, e era professor desse ginásio, o doutor Jesus, doutor Aloysio, padre Antônio, dona Letícia Góes, Terezinha Veras e outros mais. Então, concluído esse ginásio, concluído o ginásio, eu fui para a Lagoa Grande, no estado da Paraíba, trabalhar no agave. É quando de Lagoa Grande eu passei para Campina Grande, também no setor de agave. E de Campina Grande eu fui para Patos gerenciar a fábrica de óleo. Essa fábrica de óleo era um investimento muito grande e havia muito interesse, concorrência muito grande. Eu não sei por que eu consegui. Que mérito, esse mérito que atribuíram a mim, mas valeu porque finalmente deu certo. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o governador de Pernambuco, que tinha uma fábrica de óleo em São José do Egito. Ele era presidente da Assembleia e, por afastamento do titular, ele assumiu o governo do Estado. E quando ele tinha um problema na usina dele, ele ia para Patos, eu dei uma certa assistência. E formamos aquela amizade. E quando ele acompanhou o ritual da fábrica de óleo e ficou triste porque eu deixei, mas ao mesmo tempo ficou alegre porque eu segui uma carreira política. Eu fui assumir a Secretaria-Geral da Prefeitura de Patos. Quando nós ganhamos a eleição, elegemos a Cavalcante, e que ele se tornou nosso inimigo, tudo aquilo ele presenciou. E quando houve entendimento, justamente ele me convidou para Afogados da Engazeira. Era deputado influente da época de Afogados, José Zito Padilha.
era quem tomava carta da parte de Afogados em Gazeira. Era o encarregado das soluções políticas. E justamente Zezinho Padeiro, por intermédio dele, me ajudaram para que eu ficasse no ginásio Monsenhor Pinto de Campos como professor de matemática e organização política. Houve um fato interessante. Foi o governador de Pernambuco, Valfredo Siqueira, quando da crise política, do meu afastamento da prefeitura, ele me fez uma proposta. Disse, por que não volta para Pernambuco? Não tive dúvida de se eu voltarei se o governador me convidar. Ele disse, esteja convidado. Você vai ensinar no ginásio Monsenhor Pinto de Campos. Aliás, no ginásio do Estado. Não foi o ginásio Monsenhor Pinto de Campos, do Estado. E pode providenciar a sua transferência. Então, aconteceu. Eu fui para Afogados em Gazeira, ensinei no ginásio no Estado e também no Pinto de Campos, matemática e organização política. Quando surgiu o ginásio, ele funcionava ali no Palácio do Bispo. Nós íamos estudar à noite, fazer uma admissão. Né? E um belo dia eu ia com o livro assim e me encontrei com ele, velho. Era presidente da Câmara Câmara Municipal de Afogados em Gazeira. Ele olhou para mim, eu gerente de Anderson Cleide, comprador de algodão, ele disse a mim, você não tem vergonha de estudar admissão não? Não, eu tenho vergonha de ser analfabeto. Apenas isso. Por isso que eu vou estudar. Estudava admissão, justamente eu, Raul Cajueiro, Luiz Justino, Joaquim Nazário, Rivadavia, Valmic, o Galeguinho. O filho de Chico Bubina. E Humberto, filho de Veras, Afogado em Gazeira. De Altaciano. Filho de Altaciano. E outros mais. Então fizemos a admissão. Aliás, eu não fiz a admissão em Afogado em Gazeira, porque eu fiz a admissão em Sertânia. Apenas eu transferi e me matriculei no ginásio. O ginásio Monsenhor Pinto de Campos foi um presente do Monsenhor Alfredo Arruda Câmara, nosso deputado estadual conterrâneo, o mesmo que nos arranjou aquela ferrovia, a rede ferroviária do Nordeste. Então, fazíamos a admissão, Luiz Justino, como eu já falei, Raul Cajueiro, Joaquim Nazário, Rivadavia e outros mais. O ginásio Monsenhor Pinto funcionou no antigo Palácio do Bispo. Quer dizer, o antigo prédio onde hoje é o Palácio do Bispo. Funcionou há certo tempo. Depois, arranjou-se uma sala de aula do colégio normal que funcionava de manhã e à tarde. E o ginásio à noite. Depois voltamos para o centro da cidade, ensinando uma parte da prefeitura. Até que se conseguiu a construção hoje. Ele saiu da prefeitura para o prédio próprio, fica na rua Júlio Câmara. Quando comecei a ensinar no ginásio Monsenhor Pinto de Campos, lá encontrei os antigos colegas alunos, Luiz Justino, Zé Nogueira, Assis e Durval. E também em companhia dos professores antigos, que era o doutor Aloysio, doutor Jesus e Terezinha Veras. Foi muito importante essa junção, os ex-colegas e os ex-professores no mesmo nível em benefício do Pinto de Campos e de Afogados em Gazeira. Quando eu cheguei em Afogados em Gazeira, em 1952, lá ainda existia a empresa construtora Camilo Collier, a que estava construindo a ferrovia, que se destinava do Recife à Petrolina. Ela estava terminando o serviço de Afogados e estava se transferindo para a Serra Talhada para montar o seu pessoal que acompanhava o trabalho. E a empresa de construtora Camilo Collier foi muito importante em Afogados. Ele mantinha um pessoal muito sociável, tudo da cidade eles enfrentavam, ajudavam financeiramente e trabalho para que as festas de Natal, fim de ano, Carnaval, desfile de 7 de setembro, tudo isso tinha a cooperação da empresa construtora Camilo Collier. O próprio Acaí, que eu tomei posse da sua fundação, teve a influência de um pessoal da Collier que ajudou na limpeza do prédio.
certos equipamentos para o Acaí. Então, essa fundação começou aí, nesse período, com esse pessoal. Minha vida Afogado de Gazeira, que eu considero a minha terra natal, sabe? Sem desprezo da cidade que eu nasci. Porque eu fiz muita amizade com o pessoal. Eu tinha uma patota lá. Essa patota eu prezava muito. Era Paulo Cruz, era Minel, era Zezito Sá, Heraclides, Chico Berto. Eram os elementos que eu fazia sempre aquela patota, aquela conversa. Chico Berto era muito engraçado, eu gostava muito de conversar com Chico Berto, e era um grande mecânico. E, em função disso e da convivência com a juventude, eu achei que Afogado de Gazeira era a minha terra natal, então fixei a residência. Eu saía, voltava para Afogado de Gazeira. Ia para outro lugar, voltava para Afogado de Gazeira. Influência também porque a minha esposa Isaura é de lá e meus 2 filhos também nasceram lá. Deve ter sido isso que foi esse interesse. Agora, o princípio de Afogado em Gazeira é muito interessante, eu nunca esqueço. Quando eu estava no Exército em 1949, certa feita eu fui para a Estação Central e olhando as cidades que começaram do Recife até a última era Afogados da Engazeira. Uma estação recém-inaugurada. Eu disse, eu vou para essa cidade. E coincidentemente, mais tarde, quando eu deixei o Exército, coincidiu que eu tive de ir para Sertânia, e de Sertânia eu entrei na Anderson Cleiton, e por isso eu conheci Afogado em Gazeira. Devo ter sido influente na minha formação. Foi lá onde eu consegui o ginásio, recomecei o estudo, onde fiz grandes amizades, que eu gostaria que permanecesse a vida toda, em todos os níveis de idade. Tanto os mais idosos do que eu, quanto os mais jovens. Eu fiz aquela pleia de amigos. Deve ter sido isso a influência da cidade de eu torná-la a minha cidade natal. Você era um bom dançarino? Não. Eu não dançava bem, não. Eu aprendi com Isaura, era o seguinte, era Terezinha e... Era eu, Isaura, Terezinha e Eliseu Pires. Eliseu namorava com Terezinha, eu namorava com Isaura. Terezinha dançava muito bem. E eu dançava muito com Terezinha e Isaura com Eliseu. Por isso, Terezinha me ensinou muita coisinha. Muitos passos de dança e tal. Depois eu fiquei com Isaura. Mas eu não era um grande dançarino. Namorou alguma outra menina lá em Afogados? Namorei. Eu tinha um namoro esquisito. Era o chamado namoro por correspondência. Foi essa história de revista, né? O nome dela era Raimundinha. Nós começamos por correspondência. Carta para lá, carta para cá, carta para lá. E quando eu cheguei a Afogado em Gazeira, eu ainda tinha essa correspondência. Já tinha acabado, mas ainda existia a lembrança. Foi quando eu conheci Isaura. Isaura namorava nessa época com Hélio Vidal. Ela namorava com ele e a sogra dela não gostava, não apreciava muito. Então eu disse, tá bom, eu deixo pra cá Raimundinho, você deixa ela e a gente prossegue ali. E aí deu certo. Quanto tempo demorou esse namoro? Ah, foi muito rápido. Apenas 8 anos. 8 anos. 8 anos de namoro. O seu sogro teve uma certa pressão para o casamento ou não houve pressão nenhuma? Nenhuma pressão. Inclusive eu tive um apoio muito importante, foi de Heraclides, que era o irmão dela, o irmão mais velho. Era o subchefe da família. Né? Sabe, o irmão mais velho sempre olhava para as irmãs. E Heraclides, eu como gerente de Anderson Cleiton, Heraclides tinha um carro, eu viajava muito com ele. E formamos amizade, não em função disso, mas em função de amizade mesmo, ele apoiou, porque também ele viu o meu procedimento, a maneira de eu agir, ele concordou e o casamento se realizasse. Eu namorei apenas 8 anos, foi muito rápido. Qual foi o padre que lhe casou? Padre Antônio, na Catedral de Afogado em Gazeira. A sua primeira residência em Afogados, qual foi a rua, lembra? Me lembro, a primeira residência como casado ou
Como casado foi na praça Carlos Monsenhor Costa. Alfredo de Arruda Câmara. Assim, Praça. era Domingos Teotônio na época, né? Era Domingos Teotônio, não tinha o coreto. Era Domingos Teotônio quando tinha o coreto, né? Quando tiraram o coreto, passou para o Monsenhor Pinto de Campos. Exatamente. De lá, eu consegui construir uma casa na rua... Hoje, Paulo Guerra, mas era 13 de maio. 13 de maio. Uma casa número 60, na Senador Paulo Guerra. E lá, foi lá de onde nasceu praticamente os dois filhos, tanto o Walter como o Frank. Nasceram na maternidade. A mãe, tomou o nome da mãe de Monsenhor Pinto de Campos, como é o nome do Monsenhor Alfredo Arruda Campos. Qual é o nome dela? Emília Câmara. Os dois nasceram lá. Você ainda pegou a difusora Pajeú? Peguei do saudosíssimo Valdeci e outros mais, né? A difusora. Aquela que tinha os cones na praça, do canto aqui. Peguei. A difusora, inclusive, antes de começar a sessão do cinema, eu li uma crônica, eu escrevia, e li uma crônica em homenagem ao Monsenhor Pinto de Campos. Eu estou ligado a Pinto de Campos, mas não é Monsenhor Pinto de Campos, é Alfredo de Arruda Câmara. Essa crônica eu fazia todas as 18 horas. Antes de começar a sessão, eu li uma crônica em homenagem a ele. Ainda tem essa crônica? Não, não tem. Destruí. Por sinal, o doutor Jesus insistiu para mandar essas cópias para ele, eu nunca mandei. O primeiro bispo de Afogados em Gazeira, como você sabe, foi Dom Mota. Dom Mota era aquela figura popular, muito interessante. E nesse tempo o ginásio Pinto de Campos funcionava. Qualquer movimento da cidade, doutor Jesus, que era um instrutor, ele sempre montava o ginásio para apreciar. Certa feita, houve o aniversário do bispo. Jesus formou o ginásio, parou, saiu marchando, parando da frente do palácio, na frente do bispo. Então, quando parou o ginásio, aí Jesus disse: Renato Bernardo Vieira, saia e venha saudar o bispo. Eu saí, fiz uma saudação ao bispo. Resultado, nem eu, nem o bispo entendemos o que eu disse. Muito nervoso, saudando o bispo, a autoridade daquele tempo, ginasiano, primeiro ano ginasial, muito acanhado, mas de qualquer maneira serviu. E foi Jesus que me jogou o microfone para que eu enfrentasse sem dificuldade. Quer dizer, a prova é que você era o aluno de destaque, né? Era apenas velho. Era eu, Raul, Luiz Justino, era Joaquim Nazário. Jurandir Pires foi de sua turma também? Quem? Jurandir Pires. Foi, sim, Jurandir. Foi também, Jurandir Pires. Né? Eu tenho uma fotografia dessa turma, viu? Você também tem? Devo ter. Eu tenho uma fotografia dessa plate, muita coisa dessa plate. Como eu já sabia marchar, e Jesus mandava que eu ensinasse o Pinto de Campos a marchar, eu marchava sempre na frente, para ensinar como era aquela coisa, e eu terminei instrutor da escola normal. Eu era aluno do Pinto de Campos e instrutor da escola normal, quer dizer, um concorrente. Havia sempre uma brigazinha, né? Dizia que eu torcia pela escola normal, eu torço pelo Pinto de Campos, agora eu sou instrutor. Eu, como instrutor, me desligo do Pinto de Campos. Existia isso, não sei se você se lembra disso. Eu ensaiava de tarde. E muita gente assistia o ensaio, aquele instrutor, direita, esquerda, aquele sistema militar que eu estava verdinho do exército, né? Você morou quantos anos em Afogados em Gazeira? De período permanente, em seguidos, foi uns 5 anos, pois é. Mais ou menos 5 anos. Agora temos esporádicas, visitas, voltavam. Como aqui no Recife, por exemplo. Eu ia mais a miúdo, eu ia para lá. Hoje não, está mais difícil. Apesar do transporte hoje ser mais fácil, quando era mais difícil, era mais fácil eu ir para lá. Não sei porquê. Eu saí de Afogados em Gazeira no dia 31 de março de 1967, quando eu fui assumir o emprego na CITEM, que eu fui aprovado em concurso como técnico. Foi aí quando eu deixei Afogados em Gazeira definitivo. 30, eu vejo data histórica. 31 de março, mas não é de 64, não, é de 67.
3 anos depois. 3 anos depois do acontecimento da política brasileira. Foi quando eu vim morar aqui. Mas acontece que eu passei um ano. Cada 15 dias, eu pegava o trem daqui para Afogado em Gazeira às 5 horas da manhã e chegava em Afogado às 5 da tarde. No outro dia, isso no sábado. No outro dia, domingo, eu pegava às 5 da manhã, chegava às 5 da tarde aqui no Recife. Passava apenas poucas horas, mas só para rever. O Valque era pequenininho, o Frank também, né? Matar a saudade. Matar a saudade. Valque comenta que eu chegava sempre com uma bolsa com maçã. Ele partia em cima da maçã para pegar. Isso acontecia muito, isso durante um ano. Foi quando justamente em dezembro de 67 eu transferi o pessoal para aqui para Recife e fomos morar na rua Floriano Peixoto. Padre Floriano, número dos, ali no bairro de São José. Depois do bairro de São José, eu me transferi para Boa Viagem, depois para um apartamento construído pela Sudene, no IPCEP, e de lá eu passei para a Rua da Saudade. Da Rua da Saudade, onde eu morei alguns anos, 15 anos, passei para a Rua João de Barros, e João de Barros eu passei para aqui no dia 15 de agosto de 87. Vai fazer 21 anos que eu estou aqui neste prédio, neste apartamento 310. Houve um período que nós fundamos uma casa para a nossa residência. Justamente era eu, Raul Cajueiro, Conrado Nunes, Cabo Ulisses. Nós morávamos vizinha do Dr. Hermes. Dr. Hermes era um médico da cidade, aliás, o único médico da cidade nessa época. Um sujeito extraordinário. Muitas vezes, eu lembro-me bem, ele, meia-noite, batia na porta dele, Dr. Hermes, ele saía, transporte de cavalo, às vezes nem era de carro, para atender um cliente no mato. Aconteceu uma vez que eu estava, não sei porquê, eu estava na calçada sem querer dormir, ele chegou meia-noite de uma visita que fez a uma cliente. Quando ele fechou a porta, naturalmente, quando decidi, ele estava cerca de meia hora, outro bateu na porta. Doutor Hermes, vem aqui chamar o senhor para atender minha mulher, disse que ele imediatamente, sem pestanejar, com toda satisfação, ia atender o cliente naquela hora. Era um herói. Doutor Hermes era um herói. Nunca sairá da minha memória. Eu até... Se emociona, né, Renato? Demais. Você sabe que recentemente ele completou 98 anos, né? É. Absurdo, né? Um fato interessante de Afogados em Gazeira foi que eu tinha um dente que, vez por outra, ele doía terrivelmente. Eu e a doutora Luísa, que é um profissional competente, doutora Luísa, o que é que tem esse dente? Eu disse, não, o dente tá bom, não tem problema não, eu voltava. Dias depois, a mesma dor, ele batia no dente, eu disse, arranca o dente, eu disse, não. Um profissional competente, um profissional importante, não extrai um dente sadio, pode voltar. Certa feita eu fui decidido a brigar ou extrair o dente. Doutor Luiz, veja esse dente. Aí doutor Luiz olhou e disse, não vou extrair, porque o dente é sadio e é um crime que eu não pratico. O consultório dele ficava vizinho ao consultório do doutor Hermes, médico. Ele chegou, chamou o doutor Hermes. Vem cá. O doutor Hermes chegou, apertou o dedo assim. Aí eu dei um grito e ele disse, pronto, vá para Recife, para doutor Lucílio Maranhão, entrega uma radiografia, quando você chegar eu digo o que é que você tem. Eu vim para aqui, tirei a radiografia e mostrei que isso era sinusite. Mas aqui nós não temos recursos para tratar de sinusite. Vizinho ao consultório de Dr. Hermes, existia um médico recente, um médico afogadense, chamado Jesus Lima, doutor Jesus Lima. Aí disse, não, eu cuido disso. Me aplicou 10 injeções de Misteclin, 22 aplicações, 10 injeções de Misteclin e 22 aplicações de ondas curtas. Mas não resolveu o caso. Foi quando depois eu me transferi para Recife, mas essa história da sinusite continuou. Quando eu assoava o nariz, ele apitava.
criava aquele vácuo, aí para. 40 anos depois, eu fui ao homeopata aqui, de Marcos Cavalcante, ele me curou essa sinusite. Mas para ser governo, sinusite não se cura não. Sinusite é como gripe, ela volta quando ela bem pretende. Como eu entrei na Sudene? Isso foi em 67. Meu irmão era gerente do Banco Nordeste, da agência de Garanhuns. Garanhuns é a cidade natal do superintendente da Sudene. E houve uma concorrência para se construir mil residências para os funcionários da Sudene. E eu me inscrevi para fazer parte. Saí de Afogados de Gazeira para Garanhuns. Lá fui entrevistado por Salmito e por outro técnico. Da entrevista que eles concordaram plenamente com a entrevista, com a minha resposta, me chamaram para Recife fazer um teste de 10 perguntas. E eu fui aprovado. Passei 2 meses dando expediente aqui na Sudene, trabalhando, mas sem a definição, sem entrar, sem nada. Finalmente, eu fui admitido em 31 de março de 67, como funcionário da Sudene, requisitado ao governo do estado de Pernambuco. Na Sudene eu entrei como técnico de contabilidade nível médio. E trabalhei no escritório, no serviço de escritórios. Porque a Sudene, cada estado tinha o seu escritório. Por exemplo, Bahia era Salvador, Natal era do Rio Grande do Norte, Fortaleza era do Ceará. Só que Montes Claros, interior de Minas Gerais, era onde era instalado o escritório de Minas Gerais, porque Minas Gerais não é Nordeste, mas 42 municípios naquela época eram considerados municípios do Nordeste, mas não era todo o estado de Minas. Curioso isso. É o Vale do Jequitinhonha, né? É, exatamente, era considerado Nordeste. Esses 42 municípios depois, posteriormente, foi transformado em 84. Por isso que o escritório de Minas Gerais não pôde ser na capital, porque a capital não é Nordeste. A Nordeste era justamente esse escritório do município. Depois que eu consegui o curso superior, depois eu fui o vestibular para Direito, passei na Federal, mas para Direito não me interessava a maneira, o serviço que eu fazia na Sudene, o Direito era incompatível com o serviço da Sudene. Eu apenas fui aprovado, mas não me matriculei. Fiz Administração. Quando terminei a Administração, abri o concurso interno da Sudene, eu me submeti a esse concurso e perdi a primeira vez, não fui aprovado. Houve outro, um ano depois houve outro. Pra você ter uma ideia, veja como era. Eram 12 candidatos e 10 fiscais. 6 fiscais da Sudene e 4 de fora. E nós fizemos esse concurso por sorte. Por sorte, digo eu. Tirei em segundo lugar, mas não é bem sorte. É porque eu desprezei a vida em busca apenas dos livros para compensar a perda do serviço anterior. E fui aprovado. Isso eu não me lembro a data. Quando eu trabalhei na Sudene cerca de 30 anos e com 15 anos de outra atividade, me aposentei com 45 anos de atividade, contribuição de previdência. Ao me aposentar, eu não quis outra atividade, porque também já maduro, passei a ser o motorista da Madame. Depois surgiu em 9 de dezembro de 94, apareceu o Neto. Eu não estava aposentado ainda. Então, eu passei a ser o motorista da Madame e o motorista do Neto. Para ir, para médico, para ir, para papá. E hoje, como ele hoje está com 13 anos de idade, eu permaneço como motorista. Para o colégio, para o inglês, para isso, para aquilo, para o esporte, para tudo. E estou levando a vida assim mesmo. Certa feita, aqui pertinho tem uma praça, Miguel de Cervantes. Eu estava andei, e quando cheguei em casa, urinei sangue.
Aí disse a Isaura, não é isso aí. Será isso? Acontece que aqui, neste prédio onde nós moramos, morava uma amiga nossa, Lúcia, médica, muito nossa amiga. Isaura foi dizer a ela, Lúcia, é natura e no sangue. Ela disse, olha, faça o seguinte, vá ao médico, não vá hoje não, vá agora. E não espere boa notícia não, porque deve ser um caso muito sério. Não deu outra. Eu fui o médico, ela orientou, eu fui a Joaquim Noronha, um cirurgião, urologista, cirurgião muito famoso. Ele começou com o exame para lá, para cá, para lá e para cá. Traga esse exame, eu fazia exame, levava. Traga esse exame. Finalmente eu disse, doutor, é o seguinte, eu quero a notícia verdadeira. Eu quero que o senhor diga o que é que eu tenho. Se for o bicho preto que eu digo é o câncer. Eu mostro ao senhor que ele não me leva. E você é assim? Sou assim mesmo. Ele fez uma biópsia, pegou aquele pedaço, mandou para o hospital, para o laboratório, e eu fui buscar o resultado na sexta-feira. Aí deu câncer. Na sexta-feira. Eu digo, rapaz, um bichinho, me pegou, né? Aí eu fui para lá na segunda-feira, eu fui para lá, apresentei a ele, olhou, aí disse, olha, você está correndo perigo de vida. O que é, doutor? É o seguinte, você está com um problema que é cirúrgico, não é medicamentoso. É apenas cirúrgico, só cirúrgico. É problema de cirurgia e urgente. Eu disse, não, se for urgente pode fazer hoje. Não, não é assim não. Não é urgente assim não. Esse tipo de cirurgia eu faço geralmente numa sexta-feira. Isso era segunda. Então vamos fazer sexta-feira? Isso também não. Eu tenho que preparar meu pessoal, que é uma equipe especializada. Vamos marcar para a próxima sexta-feira. A sexta seguinte, depois da próxima. Tá certo. Mas o que eu tenho? Não, você tem uma lesão na bexiga. E eu vou extrair a sua bexiga. Mas doutor, extrair quer dizer que eu vou ficar eternamente doente? Como? Ele disse, não, eu tenho duas opções. Eu tiro um pedaço do seu intestino e faço uma bexiga interna. Ou então coloco uma bexiga externa. O que é que o senhor prefere? Não, eu quero a sua opinião. O senhor é que entende mais do que eu. O que é que eu devo ficar dentro? Ele disse, eu prefiro externo. Porque se houver qualquer consequência, está do lado de fora, a gente vê facilmente. Do que abrir de novo para saber o que é que tem. E aí, no dia 30 de maio de 98, eu fui fazer a cirurgia. Essa cirurgia durou 10 horas. Eu me submeti à cirurgia. Foi uma cirurgiazinha de 10 horas. 10 horas de canivete. Ele extraiu a bexiga, vesícula seminal e a próstata. E a bexiga ele colocou uma bexiga exposta. Uma bolsa externa, exposta do lado direito. É tanto que ele preferiu, por opção dele, não fazer a bexiga interna, e sim a externa. Essa cirurgia de 10 horas no Hospital Santa Joana foi praticamente um dia, porque depois da cirurgia tivemos o problema da UTI. E na UTI, para você ter uma ideia, eu tomei 2 banhos, quer dizer, não sei o período que eu passei na UTI. Tomei 2 banhos de água gelada, uma coisa impressionante, quase morro de frio. Bom, depois da cirurgia eu falei com o doutor, disse, doutor, me diga uma coisa, essa lesão é um câncer. Ele disse, olha, não se preocupe com esse negócio de câncer. Eu vou lhe dar um exemplo, eu posso fazer uma cirurgia numa pessoa, uma cirurgia na cabeça, de um câncer, e ele escapar. E eu posso fazer a cirurgia de um tumor que não é câncer e a pessoa morrer. Quer dizer, hoje em dia não se preocupe com isso não. Você não vai tomar quimioterapia, fisioterapia, nem nada. Porque o seu caso não houve metástase. Estava alojado só na bexiga, né? Estava alojado exclusivamente na bexiga. Ele não saiu para outro canto, era justamente na metade. Que ele podia ter saído para o fígado e para outra parte qualquer. Mas
Depois dessa cirurgia, eu ainda fiquei preso aí durante 5 anos. Cada 6 meses, eu fazia uma tomografia computadorizada e o hemograma do tamanho do trem. 1000 perguntas sobre aquilo, durante 5 anos. Na última cirurgia que eu fui para ele, na última tomografia, que foram 10, a última vez dos 5 anos para eu receber a carta de alforria da liberdade, ele me constatou que eu estava com problema de tireoide. Eu disse, doutor, é outro câncer? Eu disse, não é câncer não. Não se aperrei com câncer não. Procure um especialista. Aí eu procurei a doutora Nair Cristina. Ela examinou, mandou fazer exame. Não foi caso de cirurgia. Eu estou apenas tomando composição. Finalmente, estamos no dia 5 de julho de 2008, num sábado, no Recife, uma tarde chuvosa. Aliás, em tarde não, desde manhã que chove. A felicidade da presença de Fernando e Milton Oliveira, expressando essa lembrança eterna de alguma coisa, alguns segundos, referente à Afogado em Gazeira, pronunciado por nós e auxiliado por eles dois. Estou muito satisfeito pela deferência dividida deles para nós. Isaura, quer dizer alguma coisa? Para mim foi um momento de muita alegria estar aqui com Fernando e Milton, nossos conterrâneos e parentes, porque no interior todo mundo é parente, todo mundo é amigo. E gostaria que se repetisse, né? Viesse sempre bater um papinho e rever os amigos, relembrar os momentos da infância, da juventude, tão maravilhoso que foi os nossos tempos passados.